Bom, galera, a gente vai começar agora uma nova sequência de aulas, né, de um outro assunto. A gente acabou ecologia e agora a gente vai entrar em genética, tá? Toda vez que a gente começa, né, algum assunto assim, é bom que a gente fale de um básico, né, de conceitos, para que ajude vocês mais à frente, né, quando o assunto estiver mais complexo. Então, apesar do título estar aqui, primeira e segunda lei de Mendel, a gente hoje vai falar só de primeira lei, tá? Bom, então, começando aí por esses conceitos, né, essas nomenclaturas, isso é fundamental, não tem como vocês entenderem a dinâmica da aula de genética, nem no início, se vocês não entenderem o que significam as palavras. Então, vamos começar aí de uma por uma. Então, quando a gente fala de genética em si, né, a gente está falando de uma parte da biologia, né, da ciência, que estuda os nossos genes, né, que estuda a transmissão das características para os filhos, né, dos pais para os filhos. E essa transmissão de características, ela simplesmente é possível por conta da presença dos genes. Então, a genética tem esse papel, né, de estudar os nossos genes. A gente pode chamar de gene ou gene, tanto faz, tá? Então, esse gene ou gene é um segmento de uma molécula de DNA que é capaz de determinar uma característica específica. Então, se vocês olharem aí na imagem, essa estrutura aqui, né, a gente tem um cromossomo, a gente vai falar mais à frente, e essa estrutura que tem esse formato parecendo mais ou menos um X, nada mais é do que a molécula de DNA que está toda enovelada, toda espiralizada, e cada fragmento, né, desse DNA é formado por genes, tá? Então, a gente tem genes que definem as nossas características, essa denominação, mas um cromossomo homólogo, homo, né, significa igual, né? Então, um par de cromossomos homólogos são cromossomos iguais. Por que os nossos cromossomos estão em par? Simplesmente porque um cromossomo é de origem paterna e um cromossomo de origem materna, tá? Quando a gente tem o processo de fecundação, que espermatozoide fecunda o óvulo, o espermatozoide carrega um conjunto cromossômico de 23 cromossomos, e o óvulo carrega também seus 23 cromossomos. Quando a gente junta essas duas possibilidades, né, formando uma célula ovo-zigoto, a gente forma uma célula nova com 46 cromossomos, que tem metade, né, da característica masculina e a outra metade da característica feminina. Então, por isso que os nossos cromossomos são homólogos, tá? E esses cromossomos são homólogos porque eles são iguais de formato, tá? Mesma localização dos genes, entendeu? Então, esses genes alelos, eles sempre são iguais, tá? Eles só se diferenciam se acontecer qualquer tipo de mutação, né? Aí isso pode acontecer algum problema específico. Os centrômeros, né, são essas regiões aqui que ficam mais ou menos no meio do cromossomo. Óbvio que isso pode mudar, isso faz com que os cromossomos tenham nomes diferentes, inclusive, por conta da posição do centrômero, mas os genes alelos são esses, que estão sempre, são sempre iguais, estão sempre no cromossomo. Genes dominantes são genes que possuem maior expressividade. Eles são sempre representados por letra maiúscula, tá? A gente tende a usar, principalmente agora nessa fase inicial, a letra A. Então, a gente fala de gene o Azão, né? Pode ser o Bzão, Czão, Dzão, tanto faz. Mas como ele é dominante, né? Ele domina, ele tem maior expressividade, ele domina perante o outro, a gente representa com a letra maiúscula porque é a letra maior, tá? E os genes recessivos são genes que menos se expressam. Então, eles são suprimidos pelo gene dominante. E eles são representados pelas letras minúsculas. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, tá? Só que nós não somos um único gene, né? Nós somos uma dupla de genes sempre, tá? Justamente porque
a gente carrega um conjunto paterno e um conjunto materno, tá? E aí, nessa, uma coisa é eu falar gene. O gene sempre vai ser representado por uma única letra, seja ele dominante, seja ele recessivo, tá? Mas quando a gente fala de genótipo, e daqui a pouco a gente vai ouvir falar essa palavra de novo, a gente tem que falar de uma dupla de letras, tá? Porque quando a gente fala do genótipo, a gente já está considerando que já existiu a fecundação e uma nova célula foi formada, então ela é uma mistura, tá? Então, os genótipos, né, os indivíduos que são homozigotos, são indivíduos que apresentam 2 genes alelos iguais e que assim definem uma determinada característica. Então, quando é homozigoto, homo, prefixo homo, né, prefixo de igual. Então, a gente diz que são genótipos puros, tá? Como você pode ter uma combinação homozigota? Azão ou azinho. Azão porque são homozigotos dominantes e azinho quando são homozigotos recessivos, tá? Então aqui eu estou mostrando a representação de um gene homozigoto dominante, né? Genes homozigotos dominantes num par de cromossomos, e aqui o par recessivo, tá? Então por isso que está escrito aqui do lado, 2 genes alelos dominantes, azão, homozigoto dominante, 2 genes alelos recessivos, azinho, homozigoto recessivo. E a gente tem também os heterozigotos, que são os híbridos. O híbrido, na verdade, está querendo demonstrar uma mistura, né? Hétero significa diferente. Então, o heterozigoto é aquele indivíduo que apresenta 2 genes alelos diferentes para determinação de uma determinada característica, tá? Então, aqui eu tenho a azão e o azinho. Então, em heterozigoto, o gene dominante impede a expressão do gene recessivo. Já que o azão é o dominante, ele não é dominante à toa, né? Então, o indivíduo vai ter um gene recessivo ali, mas a característica dele vai ser suprimida pela característica dominante. O que não quer dizer que essa característica nunca vai aparecer nessa família, né? Nessa genealogia, né? Então, por um exemplo, né? A gente tem mais pessoas no Brasil de olhos castanhos ou de olhos azuis? De olhos castanhos, né? Então, a cor de olhos castanhos é uma característica dominante, enquanto a cor de olhos azuis é uma característica recessiva. Então, o indivíduo com olhos castanhos é o indivíduo azão. E o indivíduo de olho azul é o indivíduo azinho, tá? Quando eu tenho um indivíduo azão-azinho, que é o heterozigoto, que é a mistura, ele também vai ter a cor de olhos castanhos, porque o azão é dominante perante o azinho. Então, mesmo o indivíduo sendo heterozigoto, tendo o genezinho recessivo aqui, o que vai se expressar é a característica do dominante. Não existe essa cor intermediária, né? Vai ser verde, não é isso, tá? Mas o que acontece? Por mais que o gene recessivo seja suprimido, ele existe. Então, dependendo de com quem essa pessoa tiver filhos no futuro, essa característica recessiva pode vir a se sobressair e gerar filhos de olhos azuis, tá? Depende de com quem essa pessoa vai ter filhos, tá? Isso significa dizer que uma característica recessiva, ela só se apresenta quando ela está em dupla, né? Quando ela é azinho, tá? Homozigota recessiva. Bom, então genótipo, eu já falei esse nome, né? É a constituição gênica do indivíduo. Refere-se tanto a um ou mais pares de alelos que estão sendo estudados quanto ao conjunto gênico do indivíduo. Então, lembra que eu falei, o gene é o azão ou o azinho. O genótipo é a constituição desse indivíduo, a mistura do pai com a mãe. Então, ele vai ser ou azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho, tá? Então, é a mistura, né? Esse pool gênico é esse conjunto gênico que formou ele, tá? E o fenótipo é a característica física do organismo. O que a gente costuma dizer? Que o fenótipo nada mais é do que o genótipo mais o meio ambiente. Então, o genótipo são aquelas letras, né? Aquele conjunto de letras, azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. E o fenótipo é como que esse genótipo aparece fisicamente nos indivíduos. Então, o meio, por exemplo, interfere muito nisso. Então, se eu tenho um indivíduo azão-azão, ele é do genótipo azão-azão. Qual é o fenótipo dele?
olhos castanhos. O indivíduo de genótipo azão-azinho, o genótipo é azão-azinho. Qual o fenótipo? Olhos castanhos. E se eu tenho um indivíduo azinho-azinho, ele tem um genótipo azinho-azinho, mas ele tem um fenótipo olhos azuis, tá? Então, o mesmo genótipo pode expressar fenótipos diferentes, como justamente eu falei aqui. O azão-azão e o azão-azinho são genótipos diferentes, mas definem o mesmo fenótipo, tá? Então, a cor da pele, por exemplo, pode muito ser influenciada, né? É fácil para a gente perceber isso, em relação a essa questão ambiental, tá? Isso tudo vai interferir e vai alterar também a cor da pele dos indivíduos. Quando a gente fala de primeira lei de Mendel, a gente está falando de uma pessoa, né, de um pesquisador que descobriu isso, né, que descobriu essa história toda da genética. E isso não é uma ciência antiga, né, se a gente for comparar com outras, ela não é uma ciência antiga, tá? Então, Mendel é um austríaco e sempre foi curioso, né, sempre teve a curiosidade de mexer com algumas estruturas, principalmente com vegetais, né? Se tornou um professor. Naquela época não existiam as ciências como hoje, né, que se define como biologia, física, química, por exemplo. As pessoas estudavam as ciências naturais, que era uma mistura disso tudo, tá? E aí, em tantos anos de estudo, o Mendel começou a fazer alguns experimentos e que ele fez, conseguiu identificar que nesses experimentos, nesses cruzamentos que ele fazia, ele identificou os genes, tá? O que acontecia? Próxima matéria que a gente vai entrar é a evolução. Uma das coisas que a gente mais fala da evolução são as teorias de Darwin, né? Em que a gente fala da seleção natural, por exemplo, em que o indivíduo mais adaptado sobrevive em detrimento dos menos adaptados, né? Então Darwin sabia disso. Teoricamente, entre aspas, o mais forte sobrevive perante o mais fraco. Mas o que é mais forte ou mais fraco? É mais adaptado, né? E esse indivíduo mais adaptado, ele sobrevivia em detrimento dos menos adaptados. E quando esse indivíduo tinha filhos, esses filhos eram ainda mais adaptados do que ele. Só que ele não sabia explicar o que era isso, né? Por que isso acontecia? E aí, a gente ficou, né, anos sem saber disso. Foi quando os estudos de Mendel esclareceram isso, né? Ele descobriu que existiam características hereditárias que estavam nos genes, né, que definiam os indivíduos, tá? E aí, com isso, quando existia a junção, né, pela fecundação, a gente carregava esses genes e passava para os descendentes, tá? E aí, Mendel decidiu trabalhar com ervilhas. Nos estudos dele, ele definiu trabalhar com ervilhas. Por que não com animais, né? Por que não com outros seres, né? Então, tinha umas explicações, né? Primeiro, as ervilhas são de fácil cultivo, né? Reproduziam rapidamente, não demandavam muito tempo, tinham características bem definidas, né? Então, ou as ervilhas são lisas ou rugosas, ou a cor da folha, da flor é de uma cor muito específica, né? Ou da flor, né? Ou púrpura branca, o formato da vagem, era tudo muito bem característico, então era muito fácil de perceber a diferença. Fácil polinização, né? Então ele conseguia manipular essa polinização e também apresentavam autopolinização. A gente poderia usar a mesma planta para fazer essa autopolinização em algumas etapas do trabalho. Então o que ele fez na primeira parte do trabalho dele foi encontrar as diferentes variedades das ervilhas. Então ele encontrou essas características que estão determinadas aí de A a G. Então, forma da semente, ou lisa ou rugosa, cor da semente, ou amarelo ou verde, cor das flores, ou púrpura ou branca, forma da vagem, que é onde as ervilhas crescem, né, em vagem, ou inflada ou comprida, cor da vagem verde ou amarela, posição das flores axilar ou terminal, onde elas ficavam no ramo principal, no galho, e a altura da planta, se ela era alta ou anã. E aí, o que ele fez no segundo passo foi certificar que essas plantas eram de linhagens puras. Quer dizer, como assim puras? Né? Por exemplo, totalmente amarelas ou totalmente verdes, né?
quando a gente fala pura, isso volta lá numa nomenclatura que eu usei lá atrás. Não sei se vocês estão lembrando, que é o fato de ser homozigota, tá? Então, para ser considerado esse indivíduo puro, ele tem que ter uma única característica, uma única forma ao longo de várias gerações, tá? Então, como eu botei aqui no exemplo, ervilhas com flores púrpuras, quando cruzadas uma com a outra, só poderiam gerar ervilhas com flores púrpuras por várias gerações. Então, ela é uma linhagem pura, tá? Homozigota, sempre, tá? Sempre gerando o mesmo tipo de característica, através de várias gerações. O terceiro passo foi cruzar plantas puras, que se diferenciavam quanto a cada uma das 7 características escolhidas. Então, por exemplo, ele cruzou plantas com sementes lisas com plantas de sementes rugosas. Lisas puras com rugosas puras, certo? A geração constituída pelas variedades puras é chamada de geração parental, né? Parental significa pais, né? Como se fossem os pais, tá? Então, é a geração parental. Os descendentes imediatos desse cruzamento é a geração filial, que a gente chama de F1. São os primeiros, como se fossem os primeiros filhos, tá? Aqui na lateral, a gente vê aqui a geração parental P, como se fossem os pais. E aqui, geração F1, que são os primeiros filhos, tá? A descendência resultante da autofecundação da primeira geração híbrida é chamada de geração híbrida ou geração F2, segunda geração. Então, olhando aqui na imagem, vocês conseguem perceber o seguinte: eu tenho aqui uma geração parental, que são os pais, ambas homozigotas para cada característica diferente. Então, uma é homozigota lisa e a outra é homozigota rugosa. Então, tá vendo que são características totalmente distintas. Quando a gente cruza essas ervilhas com características totalmente distintas, tá? E puras, ele gerou em F1 uma semente híbrida. O que é uma semente híbrida? Misturada. Mas quem é dominante aqui? É a lisa, tá? A lisa, no caso, seria uma semente azão-azão e a rugosa seria uma semente azinho-azinho. Quando a gente misturou, ela gerou uma semente heterozigota, azão-azinho, tá? Mas ela manteve a característica de ser lisa, já que o azão é dominante e ele vai suprimir a característica do recessivo, tá? Nessa condição aqui, o que Mendel pensou? Caramba, eu cruzei duas ervilhas completamente distintas e eu tive como resultado a característica de só uma delas, né? Estranho, né? Então ele resolveu fazer um processo de autofecundação. Ele pegou essa semente, fez uma autofecundação, quer dizer, com ela mesma, né? Lembrando que eu falei que ela permitia isso, permitia uma autofecundação. Quando ele fez essa autofecundação, então ele cruzou uma semente aqui, filha azão-azinho, que era heterozigota, né? Cruzamento, resultado desse cruzamento inicial. Então ele cruzou agora azão-azinho com azão-azinho. O que aconteceu na segunda geração, que é o F2? Ele encontrou a possibilidade de achar de novo uma ervilha rugosa, tá? Então, nessa autofecundação, ele percebeu que a característica dominante vai continuar sendo dominante, mas a característica recessiva não se perdeu ao longo do tempo, das gerações. Então, ele observou que os indivíduos híbridos em F1 eram sempre iguais a um dos parentais, como eu falei. Então, em F1, ele gerou indivíduos, né, fenotipicamente liso, sempre, igual a um dos indivíduos da geração parental. A autofecundação das plantas híbridas, no entanto, produziu uma descendência constituída por uma maioria de sementes lisas. Então, aqui no final, né, depois que ele fez a autofecundação, ele gerou 3 sementes lisas para uma semente rugosa, tá? Então, ele manteve a característica dominante aqui mais forte, mais expressiva, mas a característica recessiva surgiu. Em que proporção? Proporção de 3 para 1, tá? Essa proporção é importante a gente saber. Mendel concluiu que na geração F1, o traço de um dos pais fica em recesso, ou seja, não expressava, ficava, né? Reaparecendo novamente na descendência dos híbridos em F2, que é a característica rugosa. O traço que desaparecia na geração F1 era chamado de recessivo e o que era manifestado era chamado de dominante. Isso bota lá de novo aqueles termos, né, do dominante e do recessivo. Então, Mendel explicou que esse desaparecimento do caráter recessivo na primeira geração
ele volta a aparecer numa segunda geração. Quais são as hipóteses dele em relação a isso? Tá? Aqui, nesse desenho, está representado mais esquematicamente, né? Não precisando mostrar flor, né? E é o que a gente tem aqui ao final. A característica hereditária é determinada por um par de fatores herdados em igual quantidade da mãe e do pai, né? Como o espermatozoide carrega 23 cromossomos e o óvulo também, quando isso existe, essa fecundação, nós somos um indivíduo com 46 cromossomos. É 50% de cada um. A gente pode até ser mais parecido com o pai ou com a mãe, fenotipicamente, né? Fisicamente. Mas nós somos exatamente uma mistura perfeita das características dos dois, tá? Mesmo que com características talvez mais expressivas de um do que do outro. Os fatores de cada par separam-se quando os indivíduos produzem gametas. Então, esses fatores são separados, né? Nesse caso aqui, se é amarelo ou se é verde, tá? Quer dizer, se é liso ou se é rugosa. Se o indivíduo é puro, homozigoto, ele produzirá apenas um tipo de gameta. Então, se eu tenho um indivíduo aqui Rzinho, ele só gera gametas Rzinho. Se o indivíduo é Rzão, ele só gera indivíduos, gametas Rzão, tá? Se o indivíduo é híbrido, heterozigoto, então acompanha aqui na minha setinha, ele produzirá os dois tipos de gametas. Então, se eu tenho um indivíduo heterozigoto, Rzinho, aqui eu não estou usando o A, mas tanto faz a letra, como ele é heterozigoto, ele gera tanto o gameta Rzinho quanto o gameta Rzão, tá? Porque ele já é. Então, o que define essa primeira lei de Mendel? Qual é o enunciado dessa primeira lei de Mendel? Essa primeira lei de Mendel é chamada de lei da segregação, tá? Em que ele afirma que cada característica é determinada por dois genes alelos que se separam na gametogênese, na formação dos gametas, passando apenas um para cada gameta. Então, um gameta carrega um gene de uma característica e o outro gameta, o outro gene de outra característica. Gameta, por exemplo, no nosso caso, espermatozoides e óvulos, tá? Então, lei da segregação é isso, né? Lei da segregação, cada indivíduo com a sua característica carrega o seu próprio gameta. Como saber se o indivíduo que apresenta uma característica, fenótipo, é dominante ou é recessivo? Então, devemos realizar um cruzamento teste, cruzando o indivíduo desconhecido com o indivíduo homozigoto recessivo. Então, por exemplo, isso aqui é um exercício para a gente ver, né, para a gente saber se o indivíduo apresenta uma característica física dominante, se ela é dominante ou se esse indivíduo é heterozigoto. Então, por exemplo, a gente botou aqui um cruzamento teste, né? Cruzando um indivíduo desconhecido que a gente diz é porque a gente não sabe exatamente o genótipo dele, o par de letras dele, com um duplamente recessivo, tá? E aí, quando a gente faz isso, a gente tem as várias possibilidades. Se esse indivíduo aqui for Rzão, né? Estou fazendo aqui a possibilidade do cruzamento. Eu vou ter um cara Rzão cruzando com Rzinho. Cara que eu estou falando é porque a gente faz as coisas normalmente para humano, mas aqui é ervilha, né? Então, Rzão com Rzinho. Quando eu tenho esse cruzamento, né? O que eu tenho aqui como genes de cada ervilha? Esse aqui é duplamente homozigoto, eu vou ter um gene Rzão e vou ter um segundo gene Rzão também, tá? Como esse aqui é recessivo, eu vou ter um gene Rzinho e o outro gene também é Rzinho. Já se esse indivíduo for heterozigoto, eu vou ter uma ervilha Rzinha cruzando com uma Rzinha. Então, vai ser diferente no primeiro caso. Eu vou ter um gameta Rzão e um gameta Rzinho dessa ervilha heterozigota. E na ervilha homozigota recessiva, eu vou ter igualmente dois Rzinhos, tá? A gente precisa fazer esse cruzamento. Como que é esse cruzamento? A gente normalmente mostra nesse formato aqui, a gente faz esse quadrado, tá? Esse quadro aqui é fácil para a gente poder perceber num cruzamento quais serão os filhos possíveis. Então, eu pego aqui meu Rzão e desmembro aqui, tá? Em cada linha. E pego esse Rzinho e desmembro aqui nessas colunas, tá? Quando eu faço isso, eu separei como se fossem os pais, né? Um Rzão puro e outro Rzinho puro.
E agora eu vou misturar para saber como vão surgir os filhos. Como é que eu faço isso? Pego essa primeira linha aqui e misturo Rzão com Rzinho. Eu gero Rzão, Rzinho. De novo, esse Rzão com esse Rzinho da segunda coluna. Rzão, Rzinho. Agora eu desço para a segunda linha, pego esse Rzão e cruzo com esse Rzinho dessa primeira coluna. Rzão, Rzinho. Rzão com esse Rzinho da segunda coluna, também Rzão, Rzinho. Então, se vocês perceberem, a gente tem aqui 100% dos filhos iguais, né? Todos são o mesmo genótipo, Rzão, Rzinho. E todos vão ser de semente lisa, tá? Porque o dominante, né, vai se expressar mais perante o Rzinho, tá? Então, vocês percebam que quando eu pego aqui o par, né, geração parental, os pais aqui, eu estou representando o genótipo, né, a dupla de letras. Na hora que eu vou fazer meu quadro, eu separo. Aí eu separo em genes alelos separadamente aqui e separadamente aqui. Depois eles voltam a ser genótipos, porque agora eu misturei o casal, né, vamos dizer assim. Já aqui nesse outro caso, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu não tenho mais um indivíduo puro, eu tenho um heterozigoto. Rzão com Rzinho, Rzinho com Rzinho. Faço a mesma lógica do outro. Rzão com Rzinho, gerando Rzão, Rzinho. Rzão com Rzinho, gerando Rzão, Rzinho. Desço para a linha de baixo. Rzinho com Rzinho, gerando Rzinho, Rzinho. Rzinho, Rzinho, gerando Rzinho, Rzinho. Tá vendo como é que os resultados foram diferentes? Então, se o indivíduo que está sendo testado for homozigoto dominante, todos os descendentes vão apresentar a mesma característica, tá vendo? Que é esse caso aqui. Todos vão ser descendentes Rzão, Rzinho de semente lisa. Se o indivíduo que está sendo testado for heterozigoto, como o segundo caso, né, a gente vai ter uma descendência totalmente diferente, né? Você vai ter metade dos descendentes de semente lisa e a outra metade de descendência rugosa, tá? Então, a gente expressa isso em fração, tá? Então, 1/2 de semente lisa, Rzão, Rzinho, 1/2 de semente rugosa, Rzinho, Rzinho, tá? Aqui eu poderia dizer que são 4/4 de semente Rzão, Rzinho, que também pode ser 1. Então, essa primeira lei a gente pode fazer uma conexão com a meiose, né? Isso, matéria que vocês deram lá no primeiro ano. O local onde se encontram genes Rzinho e Rzão nos cromossomos denomina-se locus, a gente já falou, locus gênico. Antes da meiose 1, cada um dos cromossomos homólogos se duplica, né? Lembra, para um processo de meiose acontecer, que vai ser essa célula se duplicar, ela precisa duplicar o seu material genético, senão eu vou gerar 2 células com metade do material genético de cada, tá? Não existe isso, tem que duplicar antes, tá? No final da meiose 1, os 2 alelos são segregados em 2 células filhas separadas, quer dizer, no final da meiose 1, a gente vai ter os alelos separados, segregados são separados em células filhas diferentes. No final da meiose 2, cada gameta contém um único alelo, Rzão ou Rzinho. Então, eu tinha aqui indivíduos puros, aqui também. Eu gerei aqui, né, meu cromossomo puro com a característica só recessiva e aqui pura só dominante. E aí, quando eu separo cada gene desse, eles estão totalmente separadinhos por gametas. Eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Já está com gabarito. Após esses exercícios vai entrar a segunda lei de Mendel. Eu não vou explicar a segunda lei de Mendel hoje, tá? Guardem esse slide para a próxima aula, certo? Então a gente para aqui.